Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Oswaldo Vieira e esse é o meu, o seu, o nosso canal, tenho dito, rode a nossa vinheta. Uh, yeah, Meus amigos, minhas amigas, o assunto da semana continuou sendo o embate entre o ex-presidente Bolsonaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Desta feita com ingrediente: a ação determinada pelo ministro contra o líder religioso que apoia Bolsonaro, pastor Silas Malafaia. Mas o que há de comum entre estas ações, este jogo, esta guerra entre Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes? O que existe aí é exatamente o ego ferido do ministro desde aquela aclamação, aquela ofensa produzida pelo então presidente Bolsonaro quando em praça pública o chamou de canalha. A partir dali, o ministro Alexandre de Moraes virou-se contra o presidente Bolsonaro e colocou o presidente Bolsonaro na sua alça de mira, isto para falar de linguajar figurado relacionado a atiradores. Pois bem, nós percebemos desde então a caça ao ex-presidente Bolsonaro. Desde a tentativa de processá-lo em razão da aproximação dele a uma baleia nas águas do mar, do oceano que banha o Brasil, até agora no inquérito produzido pela Polícia Federal, ressalta-se mais um inquérito desta feita contra o seu filho que está nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, mas que tem o ex-presidente como enredo. Vejam que, após o relatório produzido pela Polícia Federal, que demonstra ações do ex-presidente Bolsonaro antes mesmo da decretação da sua prisão domiciliar, virou ponto nevrálgico para que o ministro Alexandre de Moraes possa dar ou continuar sua escalada rumo à prisão em definitivo do ex-presidente Bolsonaro. É por via do relatório feito pela Polícia Federal neste último inquérito que o ministro Alexandre de Moraes pretende decretar a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro e aí sim culminar com todo o planejamento feito desde aquela fatídica e, por que não dizer, infeliz aclamação em praça pública do ex-presidente Bolsonaro contra um juiz da mais alta corte do Brasil. Assim, ao determinar a prisão preventiva que está por vir de Bolsonaro, obviamente o ministro Alexandre de Moraes estará entregando ao governo Lula o tão sonhado troféu, exatamente a tão esperada prisão em cárcere da Polícia Federal de mais um ex-presidente. Nesse contexto, obviamente, a situação de Bolsonaro se igualaria à situação vivenciada pelo próprio Lula. O que virá depois disso não se sabe, mas se pode prever. Qual seja, todas estas ações empreendidas pelo ministro Alexandre de Moraes serão no futuro declaradas nulas, porque sabemos que todos esses inquéritos produzidos via STF e
todas as decisões produzidas pelo ministro Alexandre de Moraes ofendem integralmente a Constituição Federal nas garantias individuais ao cidadão brasileiro, garantias essas sob a premissa de um processo justo, sob a premissa dos princípios do contraditório, ampla defesa e, sobretudo, arcabouço do devido processo legal. Mas, enquanto não vem esta fase de se definir e de se concluir que houve sim ofensas ao devido processo legal, o que temos aí é esse enredo que está por ser finalizada esta grande novela. É preciso que nós brasileiros estejamos sempre atentos a garantir que a nossa Constituição Federal não seja violada, sobretudo por quem tem o dever jurídico de guarnecê-la, qual seja a instituição STF. Tenho dito. Yeah.